Estamos ao vivo no nosso segundo episódio do RS Talks, dessa vez com uma convidada também muito especial, Érica Mendes. Ela que é empresária, CEO da Mac Joias, e hoje a gente vai utilizar esse podcast para compartilhar os melhores insights da Érica dentro de toda essa jornada empreendedora. E que convidado, hein, Rafa? Que convidada, De peso, hein? convidada de Vamos peso. falar a verdade, né? Vamos lá. E iniciando o nosso podcast, a gente não poderia de iniciar com a pergunta mais objetiva de todos. Quem é a Érica Mendes, né? Vamos lá, Érica, pode te apresentar? Uma boa pergunta, né? Ótima pergunta. Eu sempre brinco que a gente é uma mudança, né? Vai passando as fases e a gente vai mudando. Então vamos atualizar ela conforme Vamos o podcast. A Érica é mãe de 2 meninos, é esposa, a gente é casado há 18 anos e mãe do Cauã com 18 e do Mateu com 3 anos. Arteiro. É, o meu sanguíneo muito que ele mesmo me motiva, não, vou ter que me atualizar porque o negócio tá. E a Érica também é empreendedora, é empresária. Eu atuo no ramo de joalheria fazem aí uns 16, 17 anos, começa muito junto a minha história da Érica empreendedora com a Érica família, assim, Sim. fica tudo muito misturado. Porém, acho que o nome da MEC já resolve meio caminho, né? A nossa empresa é uma empresa familiar e eu meio que misturo mesmo. Eu não sei onde eu começo, onde a empresa começa, onde a família começa, mas a gente vai se atualizando no decorrer do caminho e vai cumprindo os papéis que a vida vai dando. Boa. Não, show boa. de bola. E Érica, já puxando aqui, já vou fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta que muitas pessoas fazem pra ti. Como é que começou essa tua jornada no ramo de joias, né? Quem te inspirou pra ter uma empresa há mais de 13 anos e hoje é referência no mercado? Como é que foi? Então, eu sempre digo que a minha realidade foi o meu grande motivador. Eu fui mãe aos 16 anos, né? Eu e o Maicon namoramos desde os nossos 14 anos. Namoramos cerca de 2 anos, eu engravidei e tinha um filho pra criar. O senhor Cauã, é o Cada Começou a Mac. jornada aí. Começou. Então, o meu grande motivador é a vida, né? Eu Sim. tinha uma responsabilidade. Eu sempre digo pra ele, a gente nunca e digo pro Cauã também, a gente nunca se abaixou, né? Nunca disse, e agora, o que eu vou O fazer? que a gente vai fazer? Nunca foi vítima, né, Não, Érica? nunca. Não porque eu sabia o que eu tava fazendo, simplesmente porque era uma atitude genuína. Então, eu louvo a Deus por isso, né? Porque a partir do momento que a gente tá ali, tá disponível pra vida, a vida vai dando a demanda, assim. Sim, Tem hora que eu digo assim, tá bom, eu já aprendi, né? Vou mudar o papel pra ver se diminui a... Mas não, tanto eu quanto meu marido, a gente sempre teve Essa sede de fazer acontecer, né, É. Érica? Eu acho que... O motivador sempre foi o Cauã, né? Agora Sim. tem o Mateu também pequeno. Porém, quando a joalheria entrou pra nós, depois que o Cauã nasceu, em Criciúma, né? Veio a semi-joia. Então, isso faz mais ou menos uns 17 anos. O Cauã tinha uns 6 mesinhos quando eu iniciei Sim. realmente, de fato, no ramo, mas como funcionário. Dentro da empresa que eu trabalhava, ele era uma empresa comum que estava entendendo sobre atacado, revendedora. Atacado era uma palavra bem comum. E eu entrei como vendedora. Na época ele, tu vai ser minha gerente de atacado. Mas só tinha eu, então tava tudo certo. E eu me apaixonei pelo que poderia ser vendas, né? Eu sempre vou dizer, dentro da minha fala de apresentação, eu sou vendedora. Sempre vou me ver assim. Tá no sangue? Tá, Vamos dizer assim. acredito que sim. Acho que a minha veia, eu faço uma diferenciação entre empreendedor e empresário. Acho que Certo. empresário a Sim, gente sim. vai aprendendo e demora a incorporar o papel, né? Se tudo tá certo, tem que demorar. Porque, né? Nesse ramo eu fiquei alguns meses com essa empresa, porém eles tinham uma gestão muito ruim. E qualidade do produto, enfim. Hoje eu sei que eu tenho que ser grata também por esse período da história, porque pra mim sempre foi um valor, assim, a minha palavra, eu te falei tal coisa, eu vou cumprir tal coisa. E por isso que eu digo assim, a vida vai dando as demandas pra nós. E nessa fase, a empresa não estava cumprindo com o papel. E os clientes me cobravam, porque daí
Tu era representante. Sim. Tinha 16 anos, falava mais do que a mulher da cobra. E continuo falando ainda, mas hoje eu acho que eu consigo controlar. Vocês controlam o tempo. Imagina. E quando a gente. Nessa fase, os clientes me cobravam, mas Érica, olha aqui. E aí eu disse, não, mas calma, a gente vai dar um jeito. No caso da minha gestão, no meu patrão, vamos dizer assim, ele não tinha essa decisão. E hoje eu levo isso pra Mac, assim, é meio que inconsciente, mas eu sempre falo, a Mac é a empresa que eu gostaria de trabalhar. Sim. Eu só sou a dona do meu negócio porque lá atrás eu não tive alguém. Eu sempre brinco, eu ia ser uma vendedora muito bem remunerada. Eu ia ganhar muito bem, obrigada. Porque tenho isso como um perfil, né? Porém, naquela realidade, eu não encontrei a empresa certa pra mim e aí eu tive que dar passos. E aí vai vindo. Aí eu fiquei cerca de uns 7 a 9 anos só na Semijoia. Não, vai. Nessa mesma empresa? Não, ali eu fiquei alguns meses. Aham. Depois eu fui experimentando outras representações. Só que eu tinha uma dificuldade, eu era muito novinha. Uhum. Então, Pois é, isso que eu ia te até fazer uma pergunta. Com 16 anos, tu já era gerente ali dessa... Ali Gerente atacado. ali no caso, nessa situação, eu já tinha participado da empresa, foi a empresa que eu fiquei grávida. Sim. E aí, enfim, né? Ele era uma empresa bagunçada, né? Não, vamos dizer assim, era uma lojinha. Só que ele descobriu a Semijoia como uma forma, né? oportunidade Sim. na época. Não tinha essa palavra, não tinha esse segmento dentro de Criciúma. Então ele descobriu e ele vendia muito, ele era muito rápido. E ele cresceu muito rápido. Porém, ele geriu muito mal o negócio e não botou como um pilar a qualidade, enfim. Então, naquela experiência que eu tive, eu sabia como não fazer, pelo menos, né? sim. Enfim, ficou caro pra ele, mas pra mim ficou, não, eu não. Foi um aprendizado, né? Muito, muito. E nesse começo, aí eu fui representar outras empresas. Porém, como eu era muito nova, eu chegava lá e dizia, ó, eu preciso de 9 pulseiras dessa. Não, Érica, como 9 pulseiras? Não, tu vai levar 3. Não queriam te liberar. Mas eu vou levar as 9, porque eu já tá vendido. Como que tá vendido, guria? Você imagina, 2 pra Mirella, 3 pra não sei quem. Eu já sabia o que eu ia fazer com aquilo. E aí, tipo, eu lembro um dia que eu chorei. O Maico já tava trabalhando comigo. A gente, enfim, teve várias fases, mas nesse dia eu lembro específico que eu chorei, porque eu queria mercadoria. E eu assim, como é que eu vou terminar o dia? Não vai sobrar até o final do dia. Aí o Marco, tá na hora. Então, tipo assim, sempre a vida ia apresentando as provas e eu dizia, não, mas dá pra ir mais longe, dá pra... Então, a joalheria vem alguns anos depois, quando a gente decide abrir a loja em si. Porque nessa fase eu tô no folheado. Sim. Fiquei alguns anos no folheado e fiz muito bem feito. Trabalhei um ano de diversas marcas, depois eu entendi. Não, eu preciso trabalhar para minha própria marca. Mas nunca me apresentei como Mac. Eu me apresentava como representante da minha própria marca. Porque não fazia muito sentido na minha cabeça. Como hoje Não é o ter marketing digital, Sim. pra mim não fazia muito sentido, assim, comecei do zero, né? Não, Aham. eu preciso fazer muito pra um dia falar alguma coisa. Então, e assim eu fiz, até porque eu já tinha visto como quebrar era fácil, né? Então, eu não queria algo que se assemelhasse. E queira ou não queira, o charlatão, ele é uma pessoa muito fácil, é uma linha muito... É o que mais a gente vê hoje, né? Érica? A gente tem que Exatamente. tomar bastante cuidado até com todas as pessoas que a gente se relaciona, né? Porque, por exemplo, não quer dizer que até a tua primeira experiência ele era um mau empresário, mas ele não sabia administrar, ele ficava mais na venda do que dentro do próprio negócio. Então, isso eu acredito que foram um dos pontos, né, que te impulsionaram a, vamos botar os pés no chão primeiro, Sempre. vamos analisar o que a gente tem que dar de próximos passos e assim dar continuidade, né? Hoje é legal olhar, né? Vocês, uma pessoa. Não, mas pra mim foi muito caminhado pra, tipo, de alguma maneira hoje ter Foram alguns anos, né? Nossa, muitos anos, né? Tanto que o Cauã tá com 18 anos. Se ele tinha 6 meses, faz mais ou menos essa época. E aí a loja em si, a porta aberta, fazem 10 anos. Foi em 2013, bota uns 11 anos. E nesse caminho de abrir as portas, logo vem a gente abrir a primeira ourivesaria. Eu já trabalhava com ouro, mas uma coisa mais desorganizada. Eu precisava de um fornecedor, ele fazia pra mim. Aí ficava aquela coisa, meu Deus, vai entregar, Isso não já vai com entregar. loja aberta.
Sim, mas não era algo pontual, né? Sim. Tipo assim, eu não tinha confiança na agenda, eu não tinha confiança se eu ia entregar. Uhum. E aí, graças a Deus, o Michael é mais ainda que eu, assim, em relação à palavra, em relação ao tempo, em relação a tudo isso. Então, pra ele, tipo assim, Érica, a gente tem que encarar, tem que fazer oficina. Foi mais ele do que eu Ele foi nesse sentido. uma das pessoas que te impulsionaram a seguir É, adiante, né? muito. Aí ele diz, tu vai dar conta, a gente assume, faz, né? Porque daí a questão das vendas. Sim. Mas ainda fiquei muito tempo rodando como representante da própria marca. Eu abri sozinha muito mais que 2.000 cadastros à mão, Nossa. caneta. Não, muito mais, mas que na época tinha sistema, né, Sim. que aparecia. Eu lembro que no sistema, tipo, tinha a fase só minha e depois os representantes. Então, tipo, tudo dentro da loja. Eu acho que a joalheria entrou. Hoje a gente toca muito mais a joalheria do que o próprio folheado. A gente vai se especializando Sim. nisso, mas já fazem 10 anos Sim. de quilômetros rodados. Então, assim, tem uma baita bagagem, uma baita Que legal, experiência. que legal. Legal. Até pegando esse gancho, Érica, que a gente estava conversando aqui sobre a joalheria, essa tua jornada, hoje a gente percebe que a MAC, lógico, ela tem um leque de produtos um pouco maior, mas um dos produtos que a gente mais tem destaque são as alianças, que é literalmente tu tá presente ali nos momentos mais especiais da vida do teu cliente, que é a parte do casamento, que é a parte de firmar o namoro necessariamente. E assim, Érica, o que que tu atribui, assim, vendo a tua jornada como um fator decisivo para tu continuar tendo sucesso nas vendas, continuar realmente sendo uma referência na questão das alianças? Qual que é o fator que tu atribui a esse sucesso? Eu acredito que é a experiência do cliente. Experiência do Sim. cliente, perfeito. Para nós é como se fosse uma lei dentro da loja, assim. Apesar que a experiência do cliente, às vezes não é o que eu sempre digo, né? A consultora está fazendo atendimento, ela tem que alinhar a expectativa. Uhum. Então, prometi tal coisa, essa tal coisa realmente tem relação com Que o cliente está buscando? imaginando, Aham. porque a gente vai criar. Sim. O que tu vai falar pra mim, Érica, eu gostaria de uma aliança assim, assim, assado. Às vezes vem com um detalhe específico, uma cor de pedra específica. Então eu tenho que trazer ele pra realidade e alinhar. Às vezes eu tenho um anel de noivado que a gente tá fazendo agora, que até era o começo da Lívia dentro da loja e ela tava Legal. fazendo os bastidores. E aí eu falei, eu vou te vender um anel de noivado, mas tu vai esquecer a tua referência e tu vai deixar eu trabalhar. Porque senão ela Tu não tá fica livre para criar o projeto, né? Exatamente. Então, assim, trazer o cliente para a expectativa real, né, com o que realmente eu vou entregar, eu acho que o mercado em si deixa a desejar e aí eu consigo me destacar, Sim. entre aspas, fácil, porque eu realmente quero trazer o cliente para aquilo que ele quer construir, para a aliança que ele quer, para o desejo dele, principalmente anéis de noivado. Sim. Então, a gente traz isso para o que é real, para o que é possível. Dentro do orçamento dele, a gente faz todo Um briefing um passo com a ele. passo para realmente ser. Aí não tem, vamos dizer assim, se existe uma fórmula mágica, eu diria que seria isso: ouvir de verdade, atender o que o Isso, cliente quer de verdade e alinhar com o que eu realmente posso entregar. Sim. Na verdade, entender o que que ele busca, né? Porque assim, como é um momento importante da vida dele, eu imagino que muitas vezes ele venha com uma ideia mirabolante. Érico, olha só, eu vi esse exemplo aqui, eu pensei nesse exemplo, eu quero que tu crie isso. Então, acho que é nessa parte que a gente começa a modelar o projeto e até conseguir entregar realmente uma peça que se adapte, né, às expectativas dele. Acho que eu sou um produto físico, mas vocês devem ser mais ainda, né? Mais Alinhar a difícil ainda. expectativa, Sim. porque é um serviço que muitas vezes não dá pra palpar, né? E nós tem a foto da internet, vamos supor, joga no Google, tem uma foto ali super ilustrada, super editada, nível hard, e aí agora, vida real, né? Aí a gente tem que dizer, ó, isso aqui não existe, isso aqui não existe, isso aqui é uma bijuteria que tem, né, uma foto ilustrativa, Sim. que aí recebe lá um aro gigante, ou uma aliança de moeda, né, com todo respeito a Sim, quem claro, faz, a quem imagina, compra, com certeza. mas ela é larga, ela é bonita, ela é brilhosa na foto. Na vida real, ela não vai atender. Não tem a qualidade que o cliente às vezes espera, né, Érica? E a minha mais fininha não chega perto do preço da aliança mais larga de moeda. Então, assim, só que é um material. Um vai durar uma vida inteira e o outro não vai durar uma semana, né? Sim. Né? Com todo respeito, lógico, né?
Mas é uma diferença que eu preciso criar essa expectativa, o que o cliente quer. Ele quer pra quanto tempo aquela peça. Ser transparente, né? Às vezes chega um cliente, não, eu quero isso. Pá, tu chega, não, calma. Acho que é melhor A gente gente tá falando de ouro. vamos, calma, a gente pode fazer dessa forma, talvez fique melhor, né? Então, toda essa questão de ser transparente com o cliente, né? E não julgar nesse sentido, Sim. né? Tipo, trazer ele pra realidade, Realidade. Sim. do material, ele não tem obrigação. Eu sempre digo, não é tua obrigação saber sobre o metal, não é Perfeito. tua obrigação saber. Exatamente. O meu papel aqui é te explicar e a gente juntos entender o que cabe, né? A gente tem aliança, por exemplo, nas alianças a gente tem 3 versões. É um método nosso, que é a econômica, anatômica e a semi-anatômica que ficaria no meio. E eu desenvolvi o método para ter clareza, para explicar e o cliente decidir com consciência o que ele Sim. tá levando. Sim. Só que, de verdade, é o que eu digo, o mercado não quer isso. O mercado Quer vender, quer empurrar qualquer produto, né? Aí, Aí gera, na verdade, claro, tu te destaca muito por tu ouvir o cliente, né? E o mercado, na verdade, ele empurra qualquer tipo de produto e o cliente compra, às vezes, muitas vezes, né? Como é um momento tão especial da vida dele, ele acaba até ficando desanimado sobre tudo isso. E até puxando essa questão de um momento especial na vida dele, eu queria entrar um pouquinho no momento único. Que é um quadro muito especial que a Mac tem, onde a Mac realmente entrega um projeto personalizado para o cliente. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais, até para os nossos clientes, empresários que estão assistindo a gente agora, o que seria o momento único da Mac Joias? momento único. Pra mim é o meu momento favorito, né? A gente é dividida a Mac em 5 momentos. Os 4 primeiros são mais voltados para folheado, para a ideia da mulher se vestir muito bem, mas com peças que ela não vai usar uma única vez, e sim vai estar Peças trabalhando. mais do dia a dia, digamos assim? É o básica, fashionista, o natural, que é o que recebe cores, e o clássica. Então, são 4 elementos que uma mulher vai se vestir. Então, Sim. realmente é pra mulher moderna, que trabalha, que corre, que nananã, e a básica que, enfim. Mas é pra mesma mulher. E o momento único, ele se encaixa muito também como uma ideia de uma maturidade ou uma data muito especial, algo que fique eternamente. Então, aí a gente desenvolveu para os 3 metais, que é a prata 925, o ouro 14 e o ouro 18. Perfeito. Então, aí sim, qual é a intenção desse cliente? Como uma tatuagem, a pessoa vai pensar nela, exclusivamente nela, e aí a gente vai desenvolver a joia. Aplicar um projeto em cima daquilo, né? E a gente vendo, até se vocês não seguem ainda, fazer um merchan aqui. Por favor. Segue aí, Sigam, né? @MacJoias. E lá vocês vão ver também vários casos, né, Erika, do cliente recebendo a peça, muitas vezes a aliança, e até se emocionando, porque muitas vezes o projeto que ele desenhou, tu conseguiu entregar ele com excelência, né? E até dentro desses projetos, Erika, existe algum projeto, assim, do momento único que tu diga assim, nossa, esse foi um dos projetos que eu mais me orgulho de ter entregue. Existe algum projeto, assim, que tu tenha um carinho especial? Lógico que a gente não pode, às vezes, pegar um só e colocar como número 1, mas existe algum projeto que tu tenha realmente te orgulhado muito de ter entregue? Eu acho que a minha resposta é justa. Todos os dias. Tipo Legal. assim, eu não. Tem algumas coisas que é novo, aí a gente fica mais empolgado. Mas todos os dias a expectativa do cliente vir, ser recebido para ser atendido e depois ser recebido para entrega. Eu digo, Perfeito. aqui tá rolando a tua venda, quando eu tô trabalhando com as meninas, né? Aqui tá rolando a tua venda. Não é lá onde a gente tá prometendo algo, é aqui, na experiência da entrega. Então, aí a gente vê a coisa sendo executada e aí tu tem a certeza que tô no caminho certo. Dá É aquele isso alívio, mesmo, né? Então, não é em si a joia, mas eu acho que o meu foco é mais no como tá acontecendo o cliente em si, né? E aí eu amo entregar todas as fotos, que a gente... Perfeito. As nossas datas, eu me sinto sempre privilegiada. É nascimento de criança, Aham. é uma família crescendo. todo período, no caso, né? É a história da Tu tá presente, família. isso, tá presente Em todos com os aquela momentos. pessoa, com aquela família em todos os momentos, né? Até entrando, Érica, na questão aqui, estar presente em todos os momentos, eu percebo hoje que o atendimento da Mac Joias é um atendimento, realmente posso classificar como um atendimento especializado. Um atendimento onde realmente especialistas, Mac Joias, ouvem o que o cliente precisa para justamente depois adaptar para projetos futuros, que é o que a gente está conversando aqui agora. E eu queria te perguntar, Érica, isso até é algo muito comum entre as empresas, até
quero abrir esse ponto aqui, esse leque específico. Como que tu faz hoje para conseguir formar um time tão bom de especialistas? Qual que é o teu processo de treinamento? Como que tu hoje treina as atendentes da MEC para entregar sempre um ótimo atendimento, um ótimo projeto em seguida? Eu acredito que O exemplo que a tu... ideia é caminhar junto. Então, Aham. eu me sinto responsável como vendedora. Como eu disse lá no início, a MEC é a empresa que eu gostaria de trabalhar. Então, pra mim, viver isso, eu preciso saber fazer. Eu só não faço a joia, né? Isso eu nunca liguei um maçarico, mas às vezes dá vontade lá. Mas eu o Michael diz, não, pelo amor de Deixa Deus, comigo. sai daqui. Mas as outras áreas eu tenho um dedo, assim, a mão inteira. Eu treino, faço. O cliente não tá, a gente tá lá, gastando energia em como vai fazer esse atendimento. Como melhorar o próximo atendimento, né? Exatamente. Perfeito. Para que ela viva aquilo ali, eu sempre digo assim, numa entrevista, uma pessoa que vai trabalhar com a gente, eu digo, eu quero que tu gaste a tua energia profissional aqui dentro. Depois lá fora, às 6 horas, eu descobri já muito mais velha, porque quando era representante trabalha de manhã, de tarde e de noite, né? Não tem horário. Não tem. E quando termina o dia na loja, nós terminamos 6 horas, 6h30. Encerrou o dia, ela vai pra casa e vai descansar. Não é o nosso caso como empreendedor, né? Mas pro funcionário é isso. Então, o gastar a tua energia profissional aqui. Não dentro da loja. E, claro, eu sou uma pessoa presente, né? Dentro da loja. Então, a gente realmente tá junto com ela. Às vezes vem demandas que não tem a ver com o profissional, tem a ver com o pessoal. Não dá pra dividir, tem que parar, sentar, alinhar. Mas o foco é devolver ela lá pra frente, que eu falo que é a hora do show. O cliente entrou, é a hora do show. Aqui a gente vai viver a experiência com ele, né? A gente vai conhecer a história, o que ele tá procurando, e o foco e a atenção tem que estar nele. Não dá pra fazer isso se a gente tá mais ou menos... Disperso. Exatamente. Então, se eu tenho esse radar muito fácil, porque antigamente eu nem deixava... rolar assunto dentro da loja enquanto tinha um cliente. Mas aí, hoje eu entendo que a loja cresceu, o próximo cliente, ele precisa que a gente desenrole, não dá pra ser só o foco daquele cliente, né? Mas eu tinha muita dificuldade em entender que a gente ia... o cliente estava dentro da loja e todo mundo não ia dar atenção pra ele. Não, a gente aquela consultora tá contigo, o resto tem que desenvolver o resto. Tem que seguir o fluxo normal de trabalho, né? Isso. Até entrando nesse ponto, né, sobre essa questão de funcionário, de treinamento, a gente percebe ali na agência que isso é algo muito comum. O empresário em si, às vezes, ele não se sente muito à vontade para delegar as funções para o time, para realmente viver o lado estratégico da empresa e deixar o operacional ser tocado realmente por pessoas especializadas, que no caso são os especialistas da MEC. Mas a gente sabe também que tu montar um time de sucesso não é do dia pra noite, gente. É difícil. É verdade, o Léo aí tá pra provar. É difícil. Até lá na nossa a gente conseguiu montar um ótimo time, mas também é processo de treinamento, de realmente... Mas é um todo dia, né? Todo dia, exato. E até o que eu queria te perguntar é o seguinte... dentro dessa tua jornada empreendendo, lógico que tu participou de alguns cursos, né? Tu acredita que hoje tu conseguiu montar um time de sucesso? Ele tá muito mais ligado a tu tá no dia a dia ou também ter os conhecimentos certos para aplicar, como por exemplo, a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, a Erika hoje ela participa de muitos cursos, muitas imersões empresariais. O que tu acha que tu pode passar de insight para o empresário que às vezes ele quer delegar as funções para o colaborador dele, mas ainda não sente essa segurança? O que tu consegue passar para ele de dica assim? O meu negócio é um comércio local, né? Eu amo o digital, estou pronta para ele, mas o meu negócio é um comércio local. Às vezes a gente alinha isso dentro das reuniões, né? Mas o cliente, ele vai vir, ele não vai dizer de onde ele veio, enfim, eu tenho várias coisas, vamos dizer assim, que eu tenho que ainda ajustar com a minha realidade. O insight que tu deixa pro empresário, às vezes, que... A minha realidade é estudar, não pode ser assim, eu vou começar esse curso aqui. Desde que eu me entendo, desde o primeiro dia que eu lembro que o Mike foi comigo que eu comprei o meu primeiro livro, e é um livro bem nada a ver, não me pergunte o título, mas eu lembro que a minha busca por melhoria, ela é desde o dia 1. Constante.
Então, tipo assim, eu não lembro de uma fase que eu não estudei, não lembro de uma fase que eu, tipo, larguei mais. E vai lá, né? Sou mãe. Meu menino agora tá com 3 anos, dá pra lembrar bem, né? O outro tá com 18, não lembro mais, mas esse aqui tá com 3. Eu estudei pra ser mãe. Sim. Então, tipo assim, isso já tem que estar. Não, as coisas não vêm pronta. E a gente não pode ser só pelo meio que vai te servir. Eu acredito que para ter um time com qualidade, né? A gente tem um nome lá que chama Timec, a gente faz T-Mac, todo o sim. movimento, né? Mas para isso existir, existe uma entrega minha diária e não é brincadeira. Tipo assim, Sim. não é algo que dá para relaxar. E é um saco isso, é o preço que se paga. Sim. Talvez daqui uns 5, 10 anos eu recolha isso de uma maneira bem massa. Uhum. Mas hoje sabe, É necessário, né? gastar Vamos dizer fora assim, do né? sapato. Muito. Assim, não tem. Porque eu brinco, assim, eu recebi, a gente tá passando por algumas mexidas no time, e eu recebi algumas pessoas que empreenderam. Uhum. E é uma lavagem cerebral como vendem o empreendedorismo hoje. Tipo assim, eu fico. Eu posso dizer, né? Eu tô aí, bota 17, 18 anos nisso. Então eu posso dizer, gente, não tem essa mágica toda. É maravilhoso empreender. Eu amo, não consigo me ver de outro Mas jeito. não é esse glamour que todo mundo prega, né? Nada, É uma zero. entrega diária. Que tu tem Isso que tá aqui é ali. exceção, né? Essa fala aqui é exceção na rotina, Tem no toda uma dia. questão por trás, né? Na verdade. Nossa, é demais. Vocês sabem, esses dias, essa semana eu dei Aham, um bolo, sim. porque tava envolvida na loja. Então, tipo assim, é uma realidade, estar, fecha às 18, mas eu vou dormir ouvindo algum curso, alguma coisa, porque aquilo ali vai me alimentando Ligada no de manhã. 220, né? Direto, Eu né? tenho, Pensando, na talvez verdade. eu não esteja certa, né? Mas Aham. é uma Não, mas realidade. eu acho que é uma realidade pra todo mundo que empreende, Érica. Às vezes a gente fecha a empresa em um dia, mas no outro dia, poxa, como que eu vou aplicar esse ensinamento? Como que eu vou passar o feedback às vezes para uma funcionária que não tá performando da maneira que eu espero? Então, essa evolução constante que eu acredito que tu tá conversando comigo aqui agora. Inclusive, cara, esse aqui provavelmente o Léo não vai conhecer, mas quando a gente iniciou com a Mac lá atrás, há quase 3 anos atrás, eu lembro, já a Érica tinha acabado de ganhar o filhinho dela e tava ali. Pô, conversando com as funcionárias, verificando se realmente estava sendo vendido, se o lead ele realmente estava sendo convertido. Então essa entrega diária aí, essa evolução, realmente eu acompanhei de perto. E parabéns por isso, lógico, né? E até... Tu conhece meu choro, né? Com Tu sabe que é certeza. real. E essa questão, né, de estar ali sempre com até o mesmo funcionário, cara, é essencial para todas as empresas. Acho que isso que se torna o diferencial do atendimento personalizado, de toda essa questão até a venda do cliente, né? Então, parabéns. É muito bom isso aí. Eu agradeço e eu admiro vocês. Então, vindo de vocês, eu sei que vocês acompanham Sim. outros empresários, acompanham outras rotinas e aí isso a gente começa a perceber assim, bah, que legal, né? Porque quando a gente transborda e consegue mostrar, não é minha intenção, né? Apesar, eu tenho um Instagram ali, divido bastante coisa, Sim. mas não é o intuito, né? No fim das contas, é o bastidor que vai virar o jogo ou não, que vai virar uma meta, que vai resolver a questão da empresa num total. Né? Uhum. E Até agora? entrando sobre a questão de atualização do mercado, Sim, né? Eu acho que é exatamente, bem até legal a gente Até aí que abordar eu isso. ia perguntar aqui pra Erika, né? Hoje o mercado ele tá em constante atualização, né? E eu queria saber como é que a Mac se moldou com essa atualização do mercado. Como é que foi pra ti? Eu acredito que até um pós-pandemia que É, deixou isso muito exatamente. mais evidente, né? Então vamos lá. Eu vou dizer que eu vou pensar assim. Por eu ter essa sede, essa vontade, eu vou, né, modéstia à parte, não é. Uhum. Mas é um ponto. Quando veio a pandemia, eu estava modificando toda a marca. Como eu vinha pra cá, eu pensei, o que eu fazia na pandemia? E aí, daí eu pesquisei ali, o meu último tráfego tava conversa em 2021. Uhum. Então, eu já tinha passado a pandemia, aquele estresse ali. E foi horrível. Pra mim, definitivamente, foi a pior Pior fase coisa. da empresa. Não foi ser mãe tão jovem, não foi isso aí. Não que eu tirei de letra, foi difícil pra caramba. Mas a pandemia eu tinha envolvendo literalmente tudo que eu tinha todo o meu esforço poderia ter sido tudo em vão. Sim, Acho que qualquer fantasma não amedronta mais do que tudo que tu fez ir por água abaixo, sim. literalmente do dia pra noite, né? Sem contar que, é como a gente tá falando, foram anos de trabalho para chegar até ali.
E só do fato de tu tá correndo esse risco, eu acho que desestabiliza qualquer empresário, né, Érica? Eu não, se não tem alguma coisa errada, porque simplesmente eu vi tudo cair. Não por nada, é porque simplesmente é um comércio local. Se ele Sim. não tá aberto, não tinha um olhar pra trás, aconteceu isso e aconteceu naquela época, todo mundo fechou 30 Uhum. dias e deu tudo É ruim certo. tanto quando acontece e até depois pra voltar ao Nossa, normal, assim, pra dar um pra mim estouro, não, né? não tem nada pior do que aquela fase ali. Claro, talvez Uhum. haverá mais coisas, né? Sim, Deus sim. abençoe que não, mas na minha fase de vida, com 34 anos, né? Porque eu tinha 30 eu acho, né? Naquela fase ali, pra mim, foi a pior coisa. Porém, eu já estava em fase de melhoria dentro da loja. Então, a gente tinha trocado logo, a gente tinha trocado toda a estrutura de branding dentro da loja. Então, Uhum. Uhum. quando a pandemia chegou, eu estava pronta. Apesar de não ser a palavra certa, porque ninguém estava. Uhum. Mas eu estava abrindo um comércio, eu assinei o contrato no dia 1º de março, dia 17 o governador mandou fechar. Então, eu estava literalmente no meio de uma loja para funcionar. Sim. Eu comecei em março na Henrique Lage, que é uma rua em Criciúma, e comecei pandemia, né, 1º de abril, ali 12 de abril era, no calçadão, que é onde é a nossa loja hoje. Uhum. Então, assim, eu dormi de um jeito e acordei de outro. Uhum. Com o estômago na mão, o coração no outro, porque daí envolvia saúde e envolvia financeiro, né? Uhum. É a fórmula pra matar alguém do coração. E aí, quando a gente abriu a loja, no dia 12 de abril, a gente abriu, tipo, tava terminando de organizar móveis e tudo. Tinha o desafio de ter mudado de endereço, mas na primeira hora entrou cliente comprando. Aí eu Uhum. disse, tá bom, tô certo. Eu lembro, eu fiz a ligação pro dono do lugar, né? Em Criciúma as lojas são todas alugadas, é muito difícil ser Dono de uma um pessoa ponto na minha físico. idade. Na minha idade não teria uma loja física por Uhum. mim, só se meu pai, enfim, nos pontos que são, né? São Sim. bem estratégicos. E o aluguel é muito caro em Criciúma. E quando aconteceu isso, eu liguei pra ele, ó, eu vou deixar a tua sala. No dia 17, eu sou Uhum. abafada, né? Já queria resolver, eu tava com 3 aluguéis pra pagar. E ele assim, tu é louca? Como? E eu lembro, eu chorei copiosamente. Porque eu disse, sangue de Jesus, né? O que que eu vou fazer? Uhum. Então, assim, foi difícil nível hard. Eu tenho até um certo tempo de terapia pra me organizar e saber o que que eu tô fazendo. Não, mas a certeza que eu tava fazendo a coisa certa foi no dia 12 e no dia das mães na Uhum. sequência. Então Sim. começou a. É isso. Não, tá tudo bem, eu não tô louca, tá certo, Uhum. tá indo, tá caminhando. Não sei E, se eu respondi. Com aham. certeza. E agora já pegando outro gancho, né? Nos próximos meses, certeza que a gente vai ter uma grande movimentação aqui na MEC, com aquele projeto que a gente está aplicando e nível Brasil. Então eu queria saber de ti quais as expectativas para esse projeto que a gente está aplicando para você. Vai rolar spoiler, então. Vai. Vai rolar spoiler. Eu acredito que a fase é nova, Sim. mas nós já estamos prontos, assim, modéstia à parte, né? Não me venha com uma demanda muito diferente. Mas eu acredito, o meu caminhar com o Rafael, desde o início, foi para que a gente quando chegasse a fase que tu tá implantando, Sim. nós estivéssemos pronto lá. Não só eu chamo de digital, né? Não sei se é assim que os teus clientes chamam, mas Uhum. eu chamo de digital. Esse cliente que vem eu não conheço. Então, foi todo o meu caminhar para cá foi esse experimento para quando esse cliente chegasse, nós estivéssemos prontos. Então, esse estar pronto tá desde o dia 1 que eu contratei a RS para trabalhar com Aham. a gente. Então, eu acredito que vai ser uma fase hiper importante, um diferencial dentro da nossa própria história, Sim. né? Um antes e depois. É um próximo passo, assim, vamos dizer, pra MEC. Eu acredito Sim. que realmente vai mudar muita coisa, porém, eu acredito que também preparei a equipe para estar pronta para essa fase. Uhum. Vai ser importante demais, quando elas vão dizer, ih, aí vem a Érica. Mas a gente realmente está mudando, eu tô mudando o sistema de software, tô mudando bastante coisa dentro Legal. da loja, desde janeiro, porque eu já vi aqui. E aí casou, né? Tu veio Sim. assim, tá, eu acho que é agora. Quantas vezes tu já, né? A gente já tinha Bateu ali. conversado várias vezes. E um dos pontos que eu vejo da Érica aqui, pessoal, até para quem está acompanhando agora, é sempre tentar entregar o trabalho com o máximo de excelência possível. Até a gente já conversou diversas vezes, Érica, vamos expandir, vamos sair da Morel, Dan Rec, vamos para Santa Catarina, vamos vender a nível Brasil. E a Érica assim, não,
vamos aguardar, vamos esperar o momento certo, porque eu preciso estar com a minha equipe 100% preparada para atender essa nova demanda. E voltando nesse gancho da equipe, eu percebo hoje, Érica, que a cultura da MEC é uma cultura muito forte, a cultura do time MEC é uma cultura muito forte. E eu até gostaria que também tu passasse um insight sobre isso, né? Qual o impacto que a cultura hoje empresarial tem, né, no teu negócio? O que significa cultura para a Érica hoje dentro da MEC Joias? Então, pra mim, a cultura que a gente chama de TMAC dentro da loja é viver o processo dia após dia e ter a certeza. Eu sempre digo, a pessoa pode estar contratada 1 mês, pode estar contratada 3 anos, 5 anos. Ela não vai entrar na MEC e sair igual. Ela tem que sair melhor. Então, é um desafio meu como líder entender que eu vou entregar para aquela pessoa que tá ali comigo o melhor que eu consigo. Também de experiência profissional. Então, eu vou entregar ela para o mercado melhor. O que dói na minha alma falar isso, porque porco fumo, né? Mas a gente entende que. E o Michael é mais. Diz assim, Mais Erika, tranquilo? Não, ele diz assim, tu gasta muito tempo. Eu assim, não, mas é o certo a se fazer. Às vezes, não parece que tá certo tu ficar ali tanto tempo conversando, afiando aquele machado, sabe? Mas eu entendo que se não fosse essa parceria que eu tenho com o meu colaborador, com a pessoa que tá ali me representando, se eu amo vender e a vendedora não tem conexão comigo, como ela vai me representar lá na ponta? Não vai acontecer. Seja no online ou seja no fisicamente. Presencial, o pessoal que entra na porta, né? Então, a cultura da MEC seria fazer o melhor que se pode fazer naquele dia. E eu entendo que amanhã eu posso ser melhor e não era tudo que eu podia dar. Depois, né? Olhando pra trás, meu Deus, eu fazia isso. Mas aquele dia era o que tu sabia fazer. Tu deu o teu melhor. Perfeito. Então, ter essa consciência. E aí, o mais difícil é que a pessoa compre a tua ideia. Então, tu vai ter que ser um bom vendedor pra pessoa querer sonhar contigo. Sim, Do perfeito. contrário, vai dar errado. Até sobre esse ponto, né? Todos os profissionais que entram na MEC, por exemplo, eles têm que entender que eles não estão trabalhando para a MEC, eles estão tendo uma formação para, logicamente, se vir a acontecer, eles saírem até mais preparados, como tu comentou ali anteriormente, né? Infelizmente, é a realidade do mercado. Então, assim, a cultura, eu acredito que ela age como o famoso gerente invisível, né? Então, é para ele comprar a tua ideia e conseguir dar continuidade nessa caminhada contigo. E até existe aquela famosa frase, né? O olho do dono que engorda a boiada. Não, gente, vocês precisam realmente treinar pessoas para que vocês saiam do operacional, para que vocês comecem a desfrutar e expandir a empresa, né, da maneira que vocês precisam. Então, eu posso definir aqui que... Mas o dono precisa conhecer esse operacional. Com certeza. Precisa com saber do certeza. passo a passo. É um processo, e né? entregar esse processo bem desenhadinho. Sim. Aí funciona. Aí não precisa estar na operação. O problema é que ele ou ele é A ou ele é Z. Então Sim, tem um sim, gap sim. gigante. Né? Até do curso que a gente estava conversando aqui anteriormente, eles falam muito isso. Delegar não é delargar. Então não adianta de nada, às vezes, eu vou delegar para ti, vou delegar pro meu colaborador e agora a partir de agora tu resolve os meus problemas. Não tem nada a ver com isso. É tu conseguir mostrar para ele na prática como que tu desenvolve aquilo, né, Eric? Então, eu acredito que um grande diferencial seria esse. Até para conseguir, às vezes, te liberar, para tu fazer os teus outros, digamos, teus outros compromissos, que é ser mãe do Mateus, do Cauã, ser mãe, ser presidente da CDL, que eu acredito que também consome... Vice-presidente da CDL, que eu acredito que consome um bom tempo de ti, todas essas inovações. E até abrindo essa questão da CDL, o que a gente pode esperar da Érica como vice-presidente da CDL? Quais são as ações que vocês estão ali programando para ajudar todo o comércio aí de Criciúma? Legal. O associativismo, né? A gente chama assim, caiu na minha mesa em 2023. E fim de 2022 para começar 2023. E foi muito legal. Eu aprendo muito lá dentro. Eu levo a minha visão de mundo, o meu jeito. Muita gente lá dentro já vem do comércio há muitos anos. Então eu vou lidar com gente que eu tô há 4 anos num ponto bem estratégico, bem legal. Onde a gente tá hoje. Mas o meu vizinho tem 30 anos. E eu ando com ele junto mesmo, literalmente. O outro vizinho tá mais 30, então ele cresceu dentro da loja dele. Então, eles viveram um comércio local que eu não vivi. Então, eu lembro de uma das primeiras reuniões, a minha fala foi exatamente essa. Eu quero viver o que vocês um dia viveram. É justo que a minha geração viva o que o comércio local um dia viveu. Sim. Porque o comércio local tem
teve suas fases boas, e não é o momento dele, assim, o momento é do digital, o momento mudou literalmente. Porém, acredito que vai passar uma peneira bem grande, e bem fininha na peneira em si, ela é grande, ela é fininha, e vai filtrar o comerciante que realmente entender seu papel como comércio, como local, como, né, devolver também isso para a sociedade. E lá a gente, meio que, eu incorporei essa, tal, associativismo é isso? Então vamos lá. E aí fui puxando para mim algumas responsabilidades, que eles dizem, Érica, não é tu que tem que fazer, mas eu não consigo, é eu que quero fazer. E aí aí eu tenho que aprender algumas coisas sobre não fazer e delegar, né? Mas eu não consigo muita coisa. Porém, fez a diferença para mim, gestando o meu negócio, melhorando o meu negócio, por causa dessa convivência com outros empresários que estão ali, que, né, a gente tem algumas dores muito em comum, como, contratar, como, o próprio time, como vai mexer. Então, a gente tá trazendo mais essa galera, eu digo assim, devolver a autoestima para o comerciante, porque, sério, de verdade, é difícil ele se ver nesse mundo real, porque daí viveram outra época e atualizou muito o mercado. Às vezes até o gancho que tu tava falando ali, do comerciante, que ele tá há 30 anos ali. Então, para ele, o mercado em si, né, o mercado de trabalho, ele sempre seguiu da mesma forma. Agora, depois de toda a atualização que a gente passou, principalmente quando a gente conversou ali sobre pandemia, o mercado ele já está em outro momento. E às vezes eu acredito até que essa questão do associativismo, da CDL, ele também entra nessa questão de networking entre o pessoal do comércio, né? E aí, eu sou muito sedenta por essa mensagem do marketing digital, dessa ideia. Eu tenho essa vontade, assim, em mim. Quando eu te conheci, eu fui dando as referências que eu seguia. Érica, eu conheço. E não é normal eu conhecer, né? É normal tu conhecer que é a tua área. Mas eu conhecer, não. E é uma coisa que eu sempre estou muito atenta a isso. Então, essa vontade que eu tenho do digital me facilita alguns caminhos que quem tá há muito tempo no mercado é muito diferente. É tipo assim, como assim? Eu sou dona do meu negócio e eu tenho que gravar o vídeo. Eu não posso contratar alguém. Não, tu não pode contratar alguém. Tu é a cara da tua empresa, vai lá e faz acontecer que o teu cliente te conhece. Não conhece a tal blogueira, a tal... Alguma época aquilo funcionou, mas hoje, com a humanização, com a consciência do consumidor, não vai funcionar, né? E agora até só complementando, já vou te passar aqui a palavra, é que na verdade hoje o consumidor, ele busca na verdade alguém para ele se conectar. Sim. Então assim, de nada adiantaria talvez a Érica contratar uma influenciadora, alguma coisa nesse sentido, se o consumidor dela quer ver ela, quer ver realmente ela expondo a imagem dela e mostrando que ela confia na própria marca, né? Então, eu acredito que esse fato da exposição que a Érica tem hoje, de realmente estar à frente da MEC, ele bate justamente nisso, de transparecer essa confiança que tu mesmo tem na tua marca. Você pode ir? Eu ia falar sobre desde quando a MEC entrou aqui com a agência, faz 3 anos, eu queria saber o que a agência te proporcionou, o que fez você permanecer tanto tempo aqui com a gente, mesmo dando aqueles puxões de orelha, assim, de vez em quando, mas... Não tem o que é padrão. Não, senhor, isso eu posso falar de boca cheia. Eu nem tenho puxão de orelha, nunca dei, acho, nunca precisou, isso é muito massa. Porque eu penso que toda reunião que um prestador de serviço vai fazer, ele vai dizer, Érica, olha só, a gente vai ter tantas reuniões semanais, a gente vai ter... E vocês é uma das únicas empresas que realmente cumpriram com isso. O que vocês me prometeram em relação a tempo, em relação a... Peraí, Érica, não é por aí, vem pra cá. Sim. Olha só, não, a gente não vai postar esse vídeo porque não tem nada a Não ver. deu certo. Aí eu digo, tá, tudo bem. Eu acho que quando Direcionamento de negócio. De vez em quando eu recebo, não é de vocês, de não é vez de em mim. quando ela envia um vídeo, eu falei, Érica, acho que se a gente fizer dessa forma, acho que é melhor, talvez. Ele tá dizendo não, eu tô É ligada. um não carinhoso, Aí eu, né, Érica? aí eu acho que do outro lado da tela, né, Érica, que guri. Não, eu digo, tá bom, tá certo. Eu tentei, né? Mas acaba que isso é importante, porque vocês, é o que eu falo sobre a expectativa lá na minha loja, eu recebo isso de vocês, de realmente vocês estão acordados em me atender como cliente. Então, vocês não estavam disponíveis só lá no fechamento do contrato.
Vocês realmente estão interessados com a minha mensalidade, com o que eu faço, somando para vocês como cliente. Tipo assim, não, a Mac pode ser nossa cliente tendo sucesso, né? Se a Mac também não, vamos dizer assim, não entrega o conteúdo que tu precisa para fazer teu trabalho, não ia dar match. Então, eu realmente sinto isso, essa Uma via de mão troca. dupla, né, Erika? Porque sempre, desde algumas coisas, tu diz assim, Barik, então o que. Não, mas é minha responsabilidade, eu não te entreguei tal coisa. Então, eu sempre tive consciência. Talvez vocês sejam uma dor de quem tá do outro lado, né? Sim. O cliente Acontece não entrega. bastante. Imagina. Bastante. De vez em quando sempre, né? Até sobre isso, Érica, a gente percebe, né, que um dos nossos principais dados hoje da agência, isso que a gente fala todos os dias, nosso principal dado na agência, ela não tem que ser o faturamento, nosso principal dado tem que ser o LTV, o tempo que o cliente ele permanece com a gente, ou seja, como que um cliente ele vai permanecer com a nossa agência? Tendo resultados. Então, todos os clientes que a gente tem lá hoje, a gente não trata eles como mais um número, como mais um contrato, mas sim como uma proposta de parceria a ser seguida, né? E assim, até tipo, passando a pergunta de novo, queria te perguntar sobre toda essa questão de, saindo agora da questão resultado, mas questão acompanhamento mesmo. Grupo de alinhamento, relatório, reuniões, até de recalcular a rota, porque muitas vezes a gente inicia uma estratégia, a gente faz um projeto, mas ela nem sempre encaixa da maneira que deveria. Então toda essa questão de acompanhamento e alinhamento, para ti sempre foi muito claro? O que tu gostaria de passar de feedback, às vezes, pro empresário que ele tá pensando em iniciar no digital, mas ainda não iniciou? Olha, eu acho que pro empresário que vai entrar com a RS como mídia, ele vai ter não só um atendimento lá de prestação de serviço, mas sim um consultor que vai guiar ele nos caminhos. Porque quando eu tenho uma dúvida, eu não penso em ir para outro lugar buscar. Eu já sei que eu posso contar com o Rafael. Ô, Rafael, olha só, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu acho que eu preciso de uma saída aqui. Tu pode me ajudar? E isso que é o legal. Às vezes eu tava pensando, que foi o que aconteceu dessa última vez, e tu já tava, Érico, olha só, me trouxe mais mastigado aquilo. Eu disse, ok, daqui a pouco tá pronto. Então, eu acho assim, esse alinhamento, e aí o mais legal, Rafael, é que eu comecei contigo, mas agora eu fiz com o Leonardo, então não tá só controlado na mão do Rafael, tu já conseguiu multiplicar isso. Sim. Então, isso vale ouro pro empresário que não tem tempo, que tá sempre correndo, que tá sempre fazendo as atividades que a própria empresa demanda. E eu digo por mim, assim, eu gosto de trazer as coisas pra dentro da Mac, né? Tipo, o próprio marketing em si, tu sabe disso, a gente fez uma transição e eu trouxe pra dentro da Mac as funções. Então, pra mim, ter uma agência de marketing como eu tenho com vocês, faz muito sentido porque vocês me atendem muito bem, mesmo sendo um terceirizado. Então, isso é importante. É também o próprio empreendedor, o próprio comerciante entender que se ele acertar no fornecedor certo, né? Não sei se no prestador de serviço, ele vai economizar muito dinheiro, porque se vai olhar, se eu montar alguém dentro da empresa para ter serviço todo dia, eu não teria Talvez não teria a mesma entrega. E aí tem outro ponto, né? Que tu teria que treinar também uma pessoa para isso, né? E às vezes ter uma agência parceira vai te possibilitar não ter só mais tempo para tu executar outras funções, que provavelmente até podem ser mais importantes, né? Como, por exemplo, teu fluxo financeiro, ou até mesmo algum alinhamento que tu tem que fazer com o Michael. Então, a agência, ela proporciona, né, Léo, toda essa flexibilidade em relação a tempo. E uma coisa legal que acontece de vez em quando é que eu quero dar mais dinheiro. Vocês dizem, não precisa, Erika, com tanto que já tá bom. Exatamente. Eu digo, não, Michael. Como a gente... Cuidar, na verdade, do teu Como que a dinheiro, gente né? faz ali até com a Erika e também com outros clientes, né? Às vezes não é só investir dinheiro. Sim. Bota 5 mil que tu vai... Não, Ajustes, né, Léo? tem toda uma estratégia por trás. A gente não, beleza, vamos fazer uma estratégia que vai dar certo pra ela. Aconteceu semana passada, né? Eu disse, Sim. determinado cliente não tá entrando dentro da loja, acho que tem que mexer alguma coisa. Sim. Daí, então eu vou mudar, falou lá na língua dele. E aí, ontem de manhã, né, eu disse, cliente tal já tá entrando dentro Que da legal. loja. Então, Que tipo legal. assim, É um feedback muito positivo pra mim, tá? É. Feedback, eu fico muito feliz. Pronto. Fico muito quando eu feliz. aperto o meu Deixa esse cara errado agora. Fico muito feliz com esse feedback. É muito legal, porque queira ou não queira, tu realmente... Porque assim, tu pode dizer que vai apertar os botões, mas se tu não aperta, eu não Sim. vou saber. Sim. Então, eu só vou renar mais tempo, vou chorar mais tempo. E aí, eu nunca tive
falar que não está entrando é o único jeito que tu tem que Sim, saber, com certeza. né? Feedback, Se eu né? não E falar, pra tu não nós, vai saber. Érica, e pra nós que tá ali no operacional, né, é muito bom esse tipo de Teu feedback. feedback. Por que que a gente para e pensa, beleza, não tá entrando. Ok, o que que a gente tá fazendo de errado? O que que a gente pode mudar? Entende? Então, quando tu veio conversar comigo, eu conversei contigo, tá, Érica, mas o que tu precisa? Ah, eu preciso de mais volume, Léo. Preciso de mais... Beleza, vamos fazer esse tipo de campanha aqui. Vamos direcionar um público pra loja. E deu certo, né? Deu certo. Tá, É. desde ontem, super funcionando. Que Legal. legal. É toda a questão que a gente tinha conversado ali antes do reajuste de Sim, rota, né? sim. Porque não adianta de nada, muitas vezes, a Erika, ela solicitar ou chegar ao ponto de, gente, olha, vamos rever a estratégia. A gente, não, Erika, a estratégia é essa, tem que ser seguida. A gente não pode ser engessado, né? Sim. A gente tem que modelar todo o negócio transparente, da né? Erika, transparência, com Você ser certeza, transparente com o cliente. mas modelar para que tu também esteja satisfeita, né? Então, até entrando naquele pilar lá, poxa, hoje a gente tem uma parceria que vem de bastante tempo, mas eu acredito que a parceria ela só continua porque a gente também busca ouvir as pessoas que estão do outro lado da tela, muitas vezes, né? Então, E uma coisa legal de dizer é que foi vocês que me encontraram, né? sim, Isso. com E certeza. é raro eu ter um fornecedor que me encontrou. Sim, Eu tenho sim. alguns que dão muito certo. Claro, hoje eu posso dizer que, tipo assim, aí fica fácil de me chamar a atenção. Ó, lá é uma empresa, eu acho que daria certo. Tem um Instagram Aham. legal, nananana. Porém, pra mim aceitar, eu sou bem cri-cri, né? Não dá pra perceber. Mas a partir do momento que tu disse, e eu tava. Daí algumas coisas que acontecem contigo, assim. Uhum. Eu tava naquele momento sem uma gestão Na tua empresa tua em pasta, geral. vamos dizer, né? Uhum. E aí tu disse assim, Maico, o que que tu acha? Ele, dá uma chance, não dá certo, tudo bem. Uhum. E aí, pra mim, tu sabe disso, é um negócio sensível, né? Sim. É algo que a gente já teve experiência de passarem, a gente dava cartão e passou cartão e virou uma incomodação. Então, assim, Uhum. as minhas experiências com a agência não eram tão satisfatórias, nem era assim, decente, satisfação zero, assim. Uhum. Então eu tava numa fase que, tipo assim, poxa, então eu acho que não tem mesmo no mercado quem atenda de verdade. Uhum. Eu já tava satisfeita com Já tava se mediano, assim. conformando com. Tipo assim, poxa, de repente eu vou ter que. Todas as agências são assim, né? No Eu caso, vou- né? De repente eu vou ter que estudar esse negócio e fazer. Eu já tava pensando nessa ideia. Tanto que tu Sim, sabe sim, quem eu sim. sigo, tu sabe que na Perfeito. minha cabeça Sim. aquilo já tava rodando. Sim. E aí tu realmente veio. Aí tu falava, a gente vai ter uma reunião por semana. E aí tu realmente vinha uma vez só. Ué, o que que tá acontecendo? E ficava uma hora, às vezes mais. Aham. Mas esse menino vem mesmo. E aí a coisa foi. E aí tu também se abriu pra mim no sentido de, tipo assim, eu já tinha noção do que eu queria. E tu tinha toda uma demanda diferente, né? Uhum. Uma lógica diferente do Sim, negócio. sim. E eu disse assim, não, mas eu preciso que tu faça isso porque eu sei que vai dar certo. Eu preciso Uhum. desse resultado aqui. E aí tu foi se abrindo, não, Érica, Uhum. então tá, se tu quer isso aí, a gente faz. Só que aí tu foi melhorando o meu Uhum. próprio método. Então, Sim. isso é muito bom, porque vocês estavam abertos pra Essa adaptação, na verdade, né? interessados de fato no cliente. E aí, o longo prazo Sim. justifica. Que legal, Eric. Que feedback bom. Mas agora fazendo uma pergunta pra ti. Futuro. Vamos conversar de futuro aqui. Tu que me diz, é tu que tá aprontando o meu Ó, futuro. então, ó, futuro voando, hein? Eu vou ser tua cliente. Como é que mostra? Ideal? Ou não? Uma cliente que, ó, essa daqui é o meu case de sucesso. Porque de sucesso. sucesso. Tá na E- tua mão. Falando aqui de futuro, como é que você vê tanto como Érica quanto Mac Joias daqui a 5 anos? Tem meta que você ainda não alcançou que... Não, minha meta é daqui a 5 anos eu quero chegar até ali com sucesso. Tem alguma meta que tu ainda não conquistou e ainda quer conquistar? Minha mãe diria pra mim ficar quieta nessa. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu tenho o meu filho de 18 anos que completou agora em julho. Então, eu começo a ver novos horizontes. Eu começo a ver novas ideias aqui na minha Sim. frente. Isso borbulha, sabe? Uma hora de terapia é pra esse novo horizonte. Eu começo a ajustar meus pensamentos porque tem coisa ali. Essa semana que passou, eu disse pro Maico, já pensou? Um dia eu vou te ligar e dizer assim, ó, Maico, hoje tu não vai trabalhar, tua agenda tá liberada. Ele vai dizer, pai, eu nem vou saber o que fazer. De verdade, a gente nem sabe como poderia Sim. ser. Mas eu já me vejo lá. Eu já me vejo com algumas mudanças em relação à minha gestão, à minha liderança. Criar essa ideia de líderes dentro da MEC para que
pessoas possam fazer até melhor que Sim. eu, Uhum. são os meus próximos anos. Porém, eu tenho muito pé no chão em relação a não ter pressa nisso, sabe? Eu tô formando, né? O Cauã tá entrando é uma ideia nova, tem uma diferença Uhum. aqui numa empresa familiar, porém, eu entendo que eu vou precisar tanto da minha maturidade para mudar esse processo, que eu trabalho pra caramba, e o Maico trabalha, acho que mais que eu. No Natal, coitado, eu escravizo ele. Eu tenho um prestador de serviço lá do sistema que ele diz assim, Érica, Coitado do Michael. O Michael não aguenta mais. não, e ele gosta, já se acostumou com a dor, entendeu? Sim. Ele diz assim, ô Érica, sabia que a princesa Isabel já aboliu a escravidão? É mais ou menos desse nível. Mas pro meu marido pode. Sim, sim. E aí ele Coitado, Michael. Um abraço, Michael. sinto muito. Sinto muito por ti. E eu realmente, e hoje a gente comprou realmente itens dentro da ourivesaria que eu dependo dele muito mais. Coitado, ele é nesse nível. Ele tinha uma cirurgia pra fazer, eu enrolei a cirurgia dele e disse pro médico, tu não vai fazer. Como assim? Não vai, é Natal, como é que ele vai fazer uma cirurgia? Tu tá louco? É nesse nível. Então, é bem trabalhado, e aí eu vejo que nos próximos anos, eu tô trabalhando muito agora, com o anseio do futuro, né? Com vontade de estar lá, mas com os pés bem no chão, assim, relacionando o comércio local com esse Brasilzão que tá disponível. Isso que é o legal do digital, né? A gente, o comércio que for, ele pode se abrir de alguma maneira. Sim. Sim. Então, podemos definir então que os próximos passos da Érica e da marca McJoy seria não somente expandir, mas expandir e também chegar a um ponto que a tua empresa ela já tenha todos os processos e que também siga ainda mais sozinha, né? Sem que tu tenha a tua presença, que tu possa dar um dia de folga pro Michael. Vai chegar o dia, Michael, aguarda que vai dar certo. Vai demorar. Mas então a gente pode definir que os teus próximos passos seriam essa questão de expansão e também de poder aproveitar um pouquinho mais do teu negócio do lado de fora. Seria isso? Provavelmente, mas isso, né, Vamos aguardar os próximos capítulos. Daqui 5 anos tu faz um podcast novo. E o Érica, agora saindo um pouco do pessoal, né? Um pouco empresária, eu queria saber um pouco mais de ti. A gente acompanha ali, tu é uma ótima mãe, a gente sempre acompanha ali o teu Teus Instagram. stories. Isso é música pro ouvido de uma mulher. Mas o que faz a Érica Mendes sempre se seguir adiante? Motivação, na verdade, o que te motivação. motiva, né? Eu vou dizer pra vocês que eu sou grata a Deus pela minha própria personalidade. Eu herdei do meu pai. Meu pai não me deixou dinheiro, mas me deixou essa personalidade alegre e com visão. Sim. Ele era essa pessoa. E então eu sei que pra mim eu sei que pra mim ser assim, ver lá na frente, já estou lá, eu já estou no que tu tá programando há muito tempo. Sim. Só que eu tinha o meu processo pra viver aqui. Então, pros próximos, né, pro empresário, de certa maneira, que já está no meio, e aí eu vejo ali na CDL isso muito de perto, né, do empresário às vezes só tá reclamando, só tá cansado, porque é difícil. Eu não tô dizendo que não é. Acho injusto dizer que é fácil. Sim. Porém, eu consigo ver com clareza que trabalhando duro, fazendo acontecer todos os dias, a consequência é tu colher um resultado Uhum. muito gratificante e deixar realmente Um legado. um legado. Sim. Eu já tô, queira ou não queira, um filho de 18 anos tá ali, ele tá lá dentro, e isso dá orgulho. Ele não precisa ver essa parte, mas dá orgulho de saber que, tipo, ele tem um mundo pra Tu desbravar. construiu um negócio que pôde até trazer o teu filho pra trabalhar contigo, né, Erika? Isso é muito legal. E, tipo assim, a empresa que eu quero trabalhar é a empresa que meu filho quer estar. E Gerenciar, aí né? isso é muito massa. Dar Sim. continuidade na marca McJoys em si, né? É muito massa. Até, eu acho que um ponto bem importante até pra gente entrar agora seria na questão, até a gente falando sobre dar continuidade na empresa, construir o legado, a gente não poderia deixar de fora a questão dos mentores, né? E hoje, mentor eu digo que nem sempre é alguma pessoa que tu paga para receber uma informação, mas às vezes curso, né? um curso para tu receber informação, mas às vezes um familiar teu, teu próprio pai, tua mãe, quem tu acredita que na jornada da Mac, desde o início, né, onde a Erika ainda trabalhava como representante, até o momento em que ela foi empreender, quem que foram os teus mentores que te impulsionaram também a chegar nesse momento? Nossa.
É muito tempo, né? Parece que Sim. não, mas é muito tempo. Eu acho que eu sou uma mulher de fases até nisso. Eu tive várias fases. Eu já tive a fase motivacional, já tive a fase. Nunca uma fase assim muito. Eu digo sempre, né? Eu não posso nem me dar o luxo de me desmotivar, porque quem é que vai me Quem que vai motivar, né? fazer isso? Então, tipo assim, não dá nem pra deixar a peteca cair de alguma maneira. Mas começou, a princípio, o meu maior motivador sempre foi o Michael. Ele é a pessoa que é o meu pilar, tipo assim, tem tudo, mas é o Michael mesmo. Ele é uma pessoa reservada, uma pessoa de não muito sorriso. Quem olha, ele tá bravo o tempo todo. É ele, é real isso. Mas é um pouco de marra. Olha. Olha, Uma pitada ali é uma ele vai boa ver marra. isso aí. É bom que ele vê. Mas ele, com certeza, assim, é um casamento, né? A Sim. Mac em si é uma empresa familiar. E ele, do jeito dele, pode-se dizer que só o fato de, às vezes, ele não ter a resposta, mas ele me apoiar para ir para um curso em São Paulo, em Floripa, em o raio que o parta, é, ser essa pessoa, para mim, Parceiro. mesmo não me dando uma resposta, mas me dando um motivo pra. Não, vai lá, faz. Tu precisa, faz. E são várias fases, né? Os meus últimos. As minhas últimas mexidas têm a ver com filosofia. Então, é novo, é diferente. E aí sai dessa zona de motivação barata, né? Tu já começa a entender algumas coisas que, tipo assim, bah, é mais que isso, né? É mais do que fazer dinheiro, é Aham. mais do. Não tem. É um propósito que tu tem por trás daquilo, né? Não é necessariamente tu está ali atrás sempre do ouro, né? Tu tá entregando. Aí vem tudo isso, assim, tu tá lidando com pessoas, tu tá lidando com uma equipe, muitas vezes é uma mãe que deixou os filhos em casa, na creche, e aí ela vai ter que vir, e aí ela vai trabalhar, e aí ela tem que ter motivo pra estar ali contigo, que não dormiu à noite. Teve uma fase na MEC que teve 4 grávidas, eu e mais 3. Então tu imagina no outro dia, né? Era aquela que mais chorava, não dormimos, e aí? Sim. E tá tudo bem, era a nossa fase, a gente viveu junto aquilo ali. Então, ter Esse apoio. esse cuidado dele pra comigo fez toda a diferença. E aí é o que eu disse, assim, eu sou muito privilegiada. Minha mãe lá atrás, eu disse, mãe, o que que a mãe acha de eu fazer, de eu trabalhar assim? Ela assim, minha filha, todo mundo consegue, por que que tu não conseguiria? E aí, pra mim, foi Se tipo assim, tentar, tu não vai conseguir, não vai saber, né? Se não tentar, né? se ela falou isso, então eu tô liberada, né? Sim. Tô indo, já fui. Eu lembro da fase que eu ia visitar minha avó e a minha mãe. Minha avó já faleceu. E ela dizia assim: minha filha, a mãe ora pelo dia que tu não vai precisar da rua. Se mãe, a mãe Nossa. tá louca? Eu me dizia, gente, oro certo, pelo amor de Deus. Não oro pra mim largar a rua. Eu não conseguia ver, elas já estavam felizes. Sim. Assim, não, minha filha, isso não é vida. Porque eu trabalhava pra caramba. Tipo assim, eu já. Chegar 11 horas, meia-noite, era muito fácil. Muito fácil. O meu horário máximo era 3 da manhã. Nossa Aquele dia. senhora. Foi uma única vez, mas inesquecível, porque eu quase apanhei. Eu dizia, pô, acabou a bateria. E eu tava trabalhando. Tava Tipo, trabalhando, na minha sim. cabeça tava tudo bem. Eu quase apanhei no Maico. Ele assim, chega, não, tu tem que ter um limite, tu tem que ter carregador, tu tem que avisar onde tu tá, tem que mandar o local. Na época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, né? Mas, enfim, eu era. É quase um workaholic que chama, né? Não que eu não sou, mas agora eu tenho horário. Mais isso é muito controlada. bom, Eu tenho algumas obrigações. Mas, assim, tudo Deus provê, né? Porque daí vem o Mateu, 3 anos, aí tu falou que eu sou uma boa mãe, agora eu acabei com a minha moral que eu tava com uma boa mãe. Mas depois dele, até um dos motivos de eu não participar tanto quanto antes no meu Instagram, que é o meu pessoal, ele. Tipo assim, chegou o horário dele, eu não tem como eu dividir a atenção. Ele é um sanguíneo de verdade, ele requer a minha atenção. Ele é 100% ativo e, tipo assim, tá ali. Então, no tempo que eu tô em casa, eu tô em casa. E eu abri mão, no aquecimento do mercado. Dinâmica como eu já era, já tinha ali um público bacana. Eu disse, tá tudo bem, é isso. Nada vai. Não tem como ter uma balança. É a idade dele, a visão momento, dele, né? é pra ele. E ele demanda essa importância, eu como mãe. E eu adoro o meu papel de mãe.
Legal. Amo de verdade estar ali, né? Pra mim não é abrir mão desse glamour todo. Uhum. E aí eu acho que são esses elementos todos que a gente vai chegando num contexto da vida. Que te motivam a, lógico, continuar nesse mesmo processo, né? Érica, nossa última pergunta aqui pra gente encerrar o Misericórdia. podcast. Que medo. É uma pergunta bem tranquila, bem objetiva. Eu quero te perguntar assim, Érica, dentro de todos esses teus anos empreendendo, né? Lógico que teve momentos de baixa, momentos que tu estava desmotivado, momentos que tu estava indo muito bem. Eu acredito que todos esses momentos, eles te trazem um aprendizado de alguma forma. E eu queria encerrar esse podcast aqui, esse nosso segundo episódio, com uma mensagem tua, talvez para o empreendedor que está começando, ou para o empreendedor que está desmotivado. Eu queria que a Érica passasse uma mensagem para ele do que ele deve seguir, como que ele deve se comportar, para depois, lógico, de alguns bons anos de trabalho, ter uma empresa de sucesso também como a Mac. O que tu deixaria de mensagem para ele? Ó, eu vou dizer uma coisa que mudou meu casamento e que mudou o nosso jeito de ver a vida. Entenda o seu perfil. Boa. A partir do momento que eu e o Michael entendemos que nós era, a gente já sabia que a gente era muito diferente. Aham. Mas quando a gente foi a fundo e tem ferramentas interessantíssimas hoje no mercado, para entender perfil, personalidade, temperamento, tudo isso, e principalmente para dentro de um negócio, faz a diferença. O Michael diz, ele é o único, ele não é do curso, né? Eu que vou e volto, já fiz 3 e eu tenho um que ele fez. E é realmente esse, é um de personalidade. Na época era o Enneagrama. Enneagrama. E depois disso eu digo quais são os dele desde então. Mas assim, temperamento, Enneagrama, DISC, comportamental no modo geral. Ah, Erika, mas o que isso tem a ver com empreender? Porque a partir do momento que tu te conhece, desmotivar, às vezes é na visão do outro. Não é sobre ti, é Sim. como tu vê a vida naquele momento e tu precisa daquela baixa pra depois poder recomeçar. Perfeito. Então, pra mim, desmotivar a palavra em si não faz tanto sentido, porque eu sou uma pessoa altamente elétrica, assim, né? Motivada. Então, pra mim, quando eu vejo isso, tipo assim, ó, poxa, eu não tô tão interessada, eu tô agindo diferente. Opa, onde é que eu tenho que parar? E se o empreendedor, ele não sabe disso, a demanda do dia a dia vai atropelar ele. Engole Sim. ele, não tem jeito. O casamento, os Virar uma bola de filhos. neve, né? Exatamente. Então, quando ele vê, ele não dá mais conta. Então, se conheça, tenta mergulhar em ti mesmo, desenvolver as tuas próprias habilidades enquanto pessoa, e aí a coisa começa a ganhar um sentido, e aí tu vai conhecendo outras pessoas, as demandas vão vindo, e parece que a vida se apresenta melhor pra ti. Então, independente de ser o colaborador, o funcionário, o colaborador ou o empreendedor, que tá ouvindo de certa maneira esse podcast, que chegou até aqui, né, que se interessou na conversa, trate de se conhecer, ter o CPF. Porque o CNPJ ele vai refletir, é fato. O CNPJ, na verdade, é uma ramificação do CPF, né? É como se o CPF fosse a base para que tu tenha uma empresa de sucesso depois, né? Exatamente. Então, a partir do momento que a pessoa se permite tudo isso, né, e conhecer, e aí eu posso dizer que para chegar na filosofia em si, eu levei muito tempo. Mas foi o tempo que eu precisei para chegar ali e fazer sentido, né? Porque por muito tempo foi o livro de autoajuda que eu fiquei naquilo ali, me motivando e fazendo caca, porque daí um motivado com pressa faz mais caca, e é isso. Sim. Mas eu tinha essa velocidade, eu tenho essa velocidade, então eu prefiro hoje pincelar bem o que eu tô estudando e entender na profundidade, assim, Perfeito. preferir essa profundidade vai fazer sentido. E essa vontade a vida apresenta solução mais fácil do que parece ser. Que Perfeito. legal. E agora, né, Rafa? Chegou a hora Chegou a hora, de né, de gente presentear a nossa presentear. grande nosso convidada podcast. de hoje, né? Érica, a gente trouxe aqui um presente muito especial pra ti. Pode puxar. A gente quer te entregar esse Que aqui chiqueza. como um presente por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da tua história com a gente. Um presente também por todo esse nosso tempo de parceria, né? A gente tá te... Pode, Pode, fica à claro. vontade. A gente tá te entregando Que chique. um vinho personalizado, né? Um vinho premiado em Bruxelas, então. É um vinho pra tu degustar com o Michael. Michael, hoje tu vai parar de trabalhar à noite pra degustar um vinho, fazer um jantar. Veremos. Vamos conversar sobre o negócio. Mas é um presente, espero que
Que tu goste massa, bastante. Adorei. Que delícia. Vou tomar lá no nosso sítio. Que legal, Ah, que yeah. legal, gente. Legal. Então, estamos encerrando aqui o nosso podcast. Espero que você, empresário, você, amigo, tenha aproveitado todos os insights que a Érica passou aqui diante desse nosso tempo. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais a vida pessoal da Érica, a empresa da Érica, quais são os arrobas, Érica? Arroba MacJoias, M-E-K, de Mac Joias, e Érica com C, que o K é do Cauã. Érica com C, Mac Joias. Perfeito, Beleza. gente. Se você quiser também acompanhar a nossa agência, arroba agência RS Mídia, estaremos sempre à disposição para te ajudar também. E seria isso, né, gente? que é isso, Encerramos né? aqui o podcast. Que episódio, hein? Que episódio. Que Agradeço episódio, a hein? presença de todos aqui. Muito obrigado, Érica. Tchau, tchau, gente. Valeu.